distribuição dessa aplicação. Hoje você vai e acessa seu banco, acessa tudo quanto é coisa. Se você é cliente do A e você não consegue fazer uma operação ali na hora, o canal já está ali para você reclamar. Cara, minha ambição em relação à experiência do meu cliente não pode ser tão ruim que ele possa mudar de uma hora para outra. Se a empresa não tem uma cultura bem definida e um roadmap um pouco mais a longo prazo, você está sempre recomeçando. Você está sempre recomeçando. Sim. E aí, o que o pessoal precisaria refletir a gente vai ter que evoluir, não tem como. Mas como que a gente está fazendo a adoção disso? Que vai muito do que você falou no começo. A gente acabou de adotar um negócio, estamos executando tem 1 ano, surgiu não sei o quê. Cara, vamos adotar também. Mas nem acabamos o projeto, a gente já está mudando. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. Não sei qual o número, Rui. Deve ser 140 e alguma coisa. Não tenho ideia. Não tenho ideia, mas se eu não sei o número é porque alguém não testou direito. Provavelmente o nosso processo de qualidade não está ok nesse podcast, cara. Eu estou totalmente de acordo com isso. Eu também acho. Alguém tinha que ter registrado isso. Alguém não tem documentação. Exato. Né? Acho que Ou não tem documentação de qualidade. Exatamente. Acho que a gente tem que rever alguns processos de desenvolvimento desse podcast. E hoje nossa pauta é exatamente essa. Vamos falar sobre qualidade de software e qualidade de entrega, porque nem sempre é só o software, né? É o que a gente toca lá no cliente final, Qualidade né? da experiência do cliente final. Exatamente. E quem que tá aqui para falar com a gente sobre isso hoje, A gente tem aqui Rui? os ilustríssimos Newton e Zé Renato. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Newton Bariotto, da Lelo. Fala um pouquinho pra gente do que você faz, onde você tá. Dá um oi pra galera do PPT no Compila. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado pela oportunidade, que sempre é bom estar falando um pouquinho de qualidade, processos aí. Eu sou Newton Bariotto, sou Head de DevOps e Qualidade, sou engenheiro de formação, com mestrado em tecnologia, e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho, trocar uma ideia, aprender também um pouco, e a gente ver como é que a gente transforma um pouquinho aqui o nosso mercado brasileiro aí, coloca uma melhor experiência para nossos clientes aí. Sua formação é engenheiro civil? Não, engenheiro da computação. Ah, menos mal. Porque eu ia fazer uma piadinha com engenheiro civil, mas estraguei a piada. Mas engenheiro é tudo igual. É verdade. Mas um dia eu quero fazer um episódio sobre engenharia da computação contra não, né? Em relação às outras formações de tecnologia. Você vai ser nosso convidado. Fechou. Zé Renato, da Bedernal, CEO da Bedernal. Dá um oi pra galera. Oi, galera. Apareceu o chat GPT. Obrigado pelo convite, eu acho que é muito interessante. Eu não estudei tanto quanto o Newton, não, tá? Mas a gente vem atuando aí no mercado de qualidade há alguns anos, com soluções, com muita criatividade, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala é problemas complexos com soluções simples. Eu acho que é um caminho aí a seguir e uma coisa importante. Obrigado pelo convite e vai ser muito legal. Show de bola. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai falar muito aqui sobre o processo de qualidade de software, toda uma explanação executiva aqui de por que é importante ter qualidade de software dentro de uma companhia, qual o resultado que a gente tem financeiro, como tratar isso como esfera executiva, como tem que ser a visão disso. E vamos falar também como a gente consegue operacionalizar a tecnologia para trazer qualidade de software para dentro da sua companhia. Então, se você tem interesse nessa pauta, quer saber como que você consegue colocar qualidade, como que você consegue tratar com o executivo, como falar com o C-Level a respeito disso, esse episódio é muito bom, vai trazer muita informação para você. E se você acha que o PPT Não Compila traz informação para o seu dia a dia profissional, para a sua carreira, ou até se você está na academia, se você está sei lá, está na reunião e está no home office, tem gente que faz isso, né? O cara tá tem uma congeladinha ali, tá ouvindo nosso podcast. Se você acha que a gente
traz alguma coisa, um benefício para sua vida, você pode ser membro do PPT Não Compila. Vai lá no YouTube, do lado do inscreva-se, do lado do sininho, vai lá, coloca lá que você quer ser nosso membro e você vai ajudar financeiramente o nosso projeto. Se você não tem condições de fazer isso hoje, você já ajuda demais deixando seu comentário, deixando seu like, compartilhando esse episódio no Slack da empresa para a gente crescer a nossa comunidade e trazer cada vez mais informações para você. Então vamos lá que o papo está muito bom. Bora! A gente fez um episódio sobre qualidade de software já há algum tempo, mas a tecnologia ela fica datada muito rápido, né? E o mercado fica datado muito rápido, né? Vou até deixar o card aqui para quem quiser conhecer. O Rui, acho que estava nesse episódio também. E acho que é importante a gente trazer esse contexto agora sobre qualidade de software. E agora eu queria trazer com vocês uma visão um pouco mais executiva da importância da gente ter qualidade de software no momento que a gente está de mercado de tecnologia. Então, eu queria abrir primeiro para vocês aqui a pergunta de como vocês estão vendo o mercado de qualidade de software hoje dentro das empresas. Por que essa pergunta? Qualidade sempre foi a gordura do cronograma, que aí quando apertava, o cara fazia entrega, mas pô, não testou direito, sempre era a gordurinha que, beleza, se der tempo a gente testa. Isso ainda está assim hoje ou como vocês veem atualmente esse mercado? Bom, acho que eu posso começar puxando. O que eu vejo, as empresas estão mudando a mentalidade, uma parcela pequena, porque ainda a gente tem aquela mentalidade do teste ao final do processo e eu testo quanto der para que eu entregue num prazo pré-determinado. Isso ainda acontece muito. Mas, cada vez, as empresas estão vendo que qualidade não é uma área, qualidade não é necessariamente uma pessoa, e sim um atributo do produto que ela entrega. E esse atributo ele é um diferencial competitivo. Então, a gente tem N marcas aí que se posicionam como, olha, meu produto ele tem uma qualidade diferenciada. E eu cobro por essa qualidade. Isso é muito importante. Mas ainda aqui no Brasil, isso aí não é uma realidade em todas as empresas. Ainda continuam colocando o nosso famoso QA goleiro no final. QA goleiro. QA goleiro, vamos deixar lá, o cara vai ter que pegar o máximo possível e ainda a pessoa que está lá, muitas vezes escuta, quando volta algum incidente, quem testou? Quem foi que testou? Pois é, né, cara? Aí? Não pergunta quem desenvolveu, né? Não, nunca. Então, assim, na minha visão, essa ainda é uma realidade. A gente está num processo de adoção e vai muito nessa questão de cultura da qualidade. Ao invés de eu tentar imputar a qualidade em algum momento do ciclo de vida e desenvolvimento, eu começo a criar um produto com qualidade onde todos são responsáveis pela qualidade daquele produto. E o que evita muito desperdício, né? Isso é muito importante a gente saber, porque você está pagando alguém para desenvolver ou criar um produto da maneira correta e depois pagando uma outra pessoa ou um outro time para verificar se o que deveria ter sido construído corretamente realmente foi construído. Então, a gente tem ainda muito disso no mercado, muito desperdício pela falta da cultura de qualidade no processo de engenharia. E é muito louco, né? Porque se a gente fizer um paralelo, Zé, com outros mercados, vamos pensar que o software é um veículo. Você deixaria uma montadora, você é um dono de uma montadora, deixaria o carro ser montado até o final, e aí, beleza, montou, aí vai para um time que vai rodar com o carro, vai dar pirueta com o carro, vai dar cavalinho de pau com o carro, vai trocar a gasolina que bota no carro, vai sair de terceira, vai sair queimando pneu para saber se o carro quebra. Não é mais fácil você ter qualidade em cada processo e garantir que o produto final tenha qualidade? Será que é uma imaturidade ainda da nossa indústria de software, na tua visão? Eu acredito que hoje, até na esteira do que o Nilton falou,
A qualidade tem mudado porque com a chegada dos apps e a distribuição dessa aplicação, hoje você vai e acessa seu banco, acessa tudo quanto é coisa. Se você é cliente do A e você não consegue fazer uma operação ali na hora, o canal já está ali para você reclamar. Então, o cliente entrou no jogo também, as empresas estão mudando, mas a mudança é demorada. E muitas pessoas distribuídas em várias organizações estão começando a olhar isso. Mas, assim, ainda o viés é o custo. Entendeu? Aquela velha regra, né? Os 30% que a gente economiza no projeto, a gente redireciona a gordurinha para o desenvolvimento. Mas, como hoje você está distribuindo esse negócio, o seu cliente está participando ali na ponta, né? Ninguém mais vai em agência no banco, né? A gente foi outro dia porque eu precisava fazer um negócio e só podia fazer na agência. Então, o cliente participa muito mais. E a concorrência está grande. Então, você tem que correr atrás da qualidade. Você não quer abrir um aplicativo e não conseguir fazer o que você precisa. Você quer fazer uma conta, você quer fazer uma série de coisas. E a tecnologia permite isso. E hoje, eu já venho trabalhando qualidade há alguns anos, você vê que está muito mais fácil. Mas a gente ainda trabalha conceitos básicos e times distribuídos. Eu acho que esse também é uma outra questão da maturidade, porque você vê nas empresas que tem pessoas, tem squads, tem pessoas que estão mais evoluídas e outras ainda que estão menos. Mas a questão é, esse paradigma está sendo quebrado porque o cliente entrou no jogo. E do ponto de vista executivo, como vocês veem o executivo olhando para a qualidade? Porque chamou a atenção na tua resposta, Zé, a questão do custo como prioridade, né? Isso faz um certo sentido quando a gente olha da visão da média gestão, né? Então o cara fala ali do custo do projeto, o tempo que o projeto vai levar, porque, claro, se você tem mais critério com qualidade, o projeto ele tem mais atividades e ele tende a ter um tempo relativamente maior, e tende a ter mais pessoas olhando para isso e ter um custo, claro, questionável o quanto maior ou não, mas pode ter um custo um pouco mais elevado. Mas se você olha do ponto de vista executivo, da média para alta gestão, o custo de um software ruim com baixa qualidade, ele é muito maior do que o software de alta qualidade. Porque esse software que foi entregue um projeto mais barato, ele vai onerar demais a operação. Ele vai virar incidente, ele vai precisar de mais horas de monitoramento, ele vai precisar de hotfix, ele vai ter uma série de outros custos atrelados àquele produto que saiu do escopo da média gestão, né? Então, aquele saving que o cara, entreguei antes e tal, já não existe mais, né? Então, olhando do ponto de vista executivo, é muito melhor você ter um software com boa qualidade, com prazo razoável e com custo razoável, do que você ter uma entrega muito rápida com baixa qualidade. Vocês acham que essa visão dos executivos tem melhorado ou ainda está muito na responsabilidade da média gestão? Só complementando, Wellington, você nem comentou da imagem corporativa. Exatamente. Pode ter um impacto horroroso, assim, um custo imenso por conta de, às vezes, algumas horas a mais de esforço. Sim. Eu tenho uma visão particular sobre essa questão do o que o executivo ele está vendo no dia a dia. Porque tem uma particularidade do que aquele executivo ele está envolvido. Tem executivos que eles estão envolvidos em determinados setores que talvez não esteja tão exposto ou a mudança do cliente não é tão facilitada ou tão simples. E o cliente acaba sofrendo ali um período complicado ali por conta de um pensamento do tipo, olha, eu vou atingir data, eu vou atingir cronograma, eu vou atingir orçamento, custe o que custar. Agora, aquele pessoal que está mais exposto, que o cliente tem uma facilidade muito grande, olha, tive uma péssima experiência, eu mudo para o outro, tive uma péssima experiência, eu passo para o outro. Esse executivo está mais antenado com isso. E aí o que muda no pensamento desse executivo? A ambição. Cara, minha ambição em relação à experiência do meu cliente não pode ser tão ruim que ele possa mudar de uma hora para outra. Então,
isso acaba tendo ali um reflexo na companhia como um todo, porque há um desdobramento de uma cultura onde você tem que ter a noção que pessoas têm uma facilidade muito grande de trocar ou nunca mais se vincular a uma determinada marca. Então, isso tem mudado muito. Então, a tecnologia faz o papel dos dois lados, né? Cria esse contexto de, de certa forma, fragilidade numa esteira de engenharia, se você tiver atrás de custo e prazo, e também cria os mecanismos ali para regular o próprio meio. Do tipo, se vocês não tomarem cuidado, eu mudo, eu vou para o seu concorrente, eu topo pagar um pouco mais caro no banco XPTO, porque eu tenho uma experiência melhor. E existe muito disso. Então, depende do setor. Ainda vejo que tem setores mais abertos a esse contexto de, olha, vamos entregar um produto digital realmente robusto. E tem setores que, cara, não tem como o cara sair, ele está aqui, o cliente, a gente entende que talvez não seja a melhor experiência, mas também o bloqueio, seja regulatório, seja por outros mecanismos, não permite que ele tenha essa facilidade. Mas aos poucos isso vai mudando. Aos poucos o mercado vai dando essa flexibilidade. Mas vou falar um pouco do mundo perfeito, né? Enfim, a gente sabe que o mercado de tecnologia e o mercado corporativo tem muitas nuances e a gente não consegue medir tudo pela mesma régua. Mas o executivo, o cara que é um C-level, que tem uma gestão de tecnologia, de CX, esse cara tem que estar olhando para fora, né? Tem que estar olhando para fora. Quem está olhando para a meta de prazo, custo, etc., é a média gestão, que é onde mora o problema. Agora, esse executivo é o que tem que estar olhando, se a qualidade do meu produto está impactando ou não, e fazer essa parede com o cara que está gerindo internamente. Claro que nem sempre a gente vê essa situação no mercado. Né? Tem muito cara que está pensando ali em meta interna para, enfim, bônus, etc. Mas no mundo perfeito, né, deveria ser assim. Você deveria ter um executivo olhando para fora, para o crescimento da empresa e orientando adequadamente para dentro. E aí, por isso que eu digo que é o mundo perfeito. Porque se esse cara estivesse olhando dessa forma, você teria uma flexibilidade com a média gestão para poder... Cara, beleza, não vou te entregar em 6 meses, eu vou entregar em 9, mas eu vou entregar bem. Né? Mas, infelizmente, nem sempre o mundo é perfeito. Isso aí, assim, acaba sendo até aquela situação do tipo... Ninguém quer dar notícia ruim. Ou ninguém quer trazer isso à tona. E aí, o que acontece? Muitas vezes, para cumprir um acordo, um pré-acordo ou algo que já foi determinado, já até veio daquela maneira, as pessoas às vezes vão fazendo aqueles sacrifícios ali durante o processo. Isso que muitas vezes acaba minando a companhia. Às vezes até o gestor ali, o C-Level, tem uma boa intenção e ele está aberto a escutar, falar, cara, eu gostaria de negociar se você me trouxesse aqui os parâmetros corretos, mas esses parâmetros muitas vezes não chegam e aí pode ter N possibilidades. Desde uma segurança psicológica do time a trazer aquilo ali, não sabe qual é a reação, porque talvez a cultura não seja mais aberta, ou uma questão realmente, a empresa não é acostumada a negociar esse quesito e não vai ser agora que a gente vai começar a abrir mão de prazo versus qualidade. Qualidade, vamos botar lá e depois, conforme for, a gente vai fazendo as correções de rota. Muitas vezes, cara, tem que todo mundo sentar na mesa e ver o que é factível. O software perfeito não vai existir. Se for uma decisão consciente, não vejo nenhum problema. Né? Tá todo mundo comprado com risco e sabe que tem débito técnico, ok. E às vezes, tudo bem. Depende. Depende do nível de tolerância que você tem para aquela funcionalidade em desenvolvimento. Eu acho que é um outro ponto de vista que a gente precisa ter em conta também. Não é tudo que precisa ser 100% perfeito. Mas eu tenho que investir o suficiente, nem mais nem menos, para construir a qualidade necessária para que o meu cliente final possa usufruir disso da maneira correta. Agora, o quanto é necessário, o quanto é o correto, é uma grande pergunta e que eu vejo que o mercado de qualidade, os profissionais de qualidade, começam a perceber as maneiras de medir e fazer escalar essas medidas. Porque
teoricamente, faz muito sentido a gente dizer que se eu resolvo antes o meu problema, ele é mais barato. Mas quanto me custa se chegar em produção? Não são comuns os profissionais de qualidade que conseguem obter esse número, aplicar de fato na realidade da empresa e mostrar o quanto que a qualidade pode estar evitando de problemas ou ajudando na fidelização, que é um outro ponto de vista também. Sim. E tem uma outra variável aqui, só para a gente não achar que a gente está pensando só no mundo perfeito. Eu vi muito enfim, acho que todo mundo que usa o LinkedIn deve ter visto, né? Corrigir no desenvolvimento custa tanto, corrigir produção. Mas tem um outro custo paralelo aqui, que é o custo de não entrar com o produto no mercado, que é o custo de lead time. E às vezes, dependendo do mercado que você está, você assume o risco de você ter uma correção lá na ponta, para você ter um pioneirismo ou ter uma ação de mercado que você já colocou o produto na praça e você tem um retorno maior, que pode ser que compense aquele custo de imagem, custo de desenvolvimento, que é mais caro lá na ponta. Sim. E é por isso que eu digo que, volto na pergunta com vocês, o executivo tem que ter essa visão, porque a média gestão não tem essa informação. Então é o cara que tem que falar, não, eu banco, bota lá no ar, porque, beleza, vai me custar 1 milhão para corrigir em produção, mas me custa 30 milhões a entrar no mercado. É um ponto importante da onde eu tenho visto, onde a alta gestão tem mudado a concepção em relação à qualidade e investimento, é quando a informação chega menos compilada. Então, assim, tivemos um problema, ok, a gente apresenta, detalha, e eles participam da solução e vê assim, cara, mas aonde a gente errou? Tudo bem, desenvolvemos alguma coisa, não tivemos tempo para testar. Ok, vamos fazer um projeto agora. E como que a gente testa melhor? Ah, não, pô, envolve dinheiro. Tudo bem, diz quanto é que custa, que a gente diz quanto é que dá. Mas, assim, quando o acesso chega e você tem na alta gestão um pessoal com uma experiência mais técnica, você traduz isso aí para um conselho, você traduz isso aí para uma estratégia e como que não recorre nos mesmos problemas, né? Que é o tal do bug conhecido, né? Ó, ninguém clica ali porque a gente sabe que não funciona. Então, como que a gente resolve isso? Como que a gente acessa? É a forma como chega. Então, em algumas empresas, você vê até em reuniões ali que a informação chega um pouco mais detalhada e tem um pessoal que consegue, vira para o lado e fala assim, o que ele falou ali? Ah, assim, 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 assado. Vamos resolver isso aí de alguma forma. E qual que é a forma? Dependendo do tamanho da organização, é aquela coisa. Tem projeto, vamos ver. A gente estava falando de treinamento, ou como que a gente faz ali na camada de desenvolvimento, qualidade, a gente começar a romper a cultura do herói, né? Porque tem um time grande, mas tem 2, 3 que resolve tudo. Mas como que a gente consegue esses 2, 3 ser 25%, 30% do negócio e a gente distribui isso? Então, assim, o que eu vejo quanto mais a informação chega não tão compilada, fechada e binária, né? Pô, erramos, refizemos, acertamos. Mas, assim, o que a gente errou? E os executivos toparem participar disso, o negócio começa a fracionar e resolver os pequenos problemas. Vocês acham que tem um problema aqui de perfil desses executivos talvez não serem tão técnicos para interpretar essa informação? Ou isso talvez deveria ser papel mais da média gestão de municiar para tomada de decisão? Eu acho que falta comunicação. Comunicação do tipo... abrir canais ali para você entender os problemas que estão vindo de baixo para cima. A outra é você também, estando ali no C-Level, é você também colocando o que você pode fazer ali, o que você pode entregar para os seus times ali em relação a o que acredita em relação a ser boas práticas, o que deveria chegar. Muitas áreas, às vezes tem muita informação a respeito de qualidade de software, como experiência do cliente. Uma área comercial é rica em experiência do cliente, que poderia trazer isso para a engenharia. E isso aí poderia passar pelo C-Level e falar, olha, nós temos N problemas aqui no nosso contexto que nós precisamos endereçar aqui no nosso esteira de engenharia.
E, de certa forma, o operacional ali dessa esteira também tem que devolver. Fala, cara, entendemos tudo que vocês colocaram aqui, mas precisa de mais investimento, precisa de mais treinamento, precisa de outros canais aqui que não necessariamente estão só vinculados a essa questão do tipo tempo, dinheiro ou testa mais. Sim. Isso aí precisa... É uma negociação constante, né? A gente precisa estar sempre aberto a ouvir ambos os lados e estar disposto. Tem gente que não está nessa disposição toda de sentar na mesa e ouvir muitas vezes que certas coisas não funcionam, né? Sim. Existe, sim, também o lado do C-Level que não quer saber. A data marcada foi tal, vocês vão me entregar na data tal, sim ou sim. E isso acaba gerando esse feedback que nem sempre é positivo de cumprir da maneira que seja. Ok? E isso tem tudo a ver com a falha de comunicação que você acabou de comentar, né? Talvez, se a gente trouxesse a informação de uma forma mais precisa, dizendo, olha só, o risco, o nosso histórico de perdas econômicas por falhas de software é X. O risco existe e eu estimo que tem uma possibilidade aí de 0,8x de você ter que fazer esse investimento querendo ou não. Será que não faz sentido a gente antecipar esse investimento, dando um pouco mais de prazo para a equipe trabalhar? Será que o investimento não será melhor nesse contexto? Não será menor nesse contexto? Agora, para você conseguir convencer um executivo que está olhando para fora com esses argumentos, você precisa levar números. E eu vejo que a média gestão e as equipes de qualidade falham muito em medir de fato o que está acontecendo e fazer essa informação chegar para o C-Level. Posso pôr uma pimenta para passar para vocês? Claro, lógico. Vou causar uma pequena polêmica. Eu acho que não seria um problema para um executivo definir que, ok, se a gente vai entregar bem, sem falhas, vamos estender o prazo. Mas será que ele se sente confortável em, ok, eu realmente vou ter um produto melhor depois, ou esses caras só estão me enrolando porque estão perdendo prazo e estão dizendo que vão testar, mas não vão testar e estão estendendo o desenvolvimento? E entra no ponto que o Rui falou. Como é que a gente metrifica isso e usa isso com fatos e dados para o cara poder tomar decisão? Porque não adianta você, que é um gerente, um médio gestor, chegar e falar pro executivo e falar, olha, se eu te entregar daqui a 2 semanas, eu vou te entregar com qualidade. Se eu te entregar amanhã, que nem eu te prometi, podemos ter problema porque eu não vou testar. Como é que você garante isso para ele? E aí você entrega depois de 2 semanas e dá pau. Dá um pau em produção. Eu tenho uma visão a respeito de métricas e indicadores que a gente nunca pode olhar a foto. Métricas e indicadores, você tem que olhar tendência e como Exato. se comporta ao longo do tempo. Então, se você está olhando um ciclo, um período, você já tem indícios de que, olha, o que está sendo realmente dito tem fundamento porque o comportamento é XPTO. Então, assim, o primeiro passo seria nunca olhar só o retrato, olhar o filme, né? Um outro problema, e ainda nessa linha que acontece muito, o ciclo dos profissionais em TI está cada vez menor. Então, assim, cada vez mais ali você está renovando cabeças. E, assim, o que acontece? Cada um que entra pode ter uma ideia brilhante ou aquela ciência de foguete para implementar ali. Nisso, se a empresa não tem uma cultura bem definida e um roadmap um pouco mais a longo prazo, você está sempre recomeçando. Você está sempre recomeçando. Sim, sim. E aí o que acontece? Você, às vezes, está tentando implementar uma IA numa empresa que não tem maturidade nenhuma, nem para fazer experimentação contínua, né? experimentação contínua. Então, o que acontece? Tudo vira um processo de desconfiança. Tanto de quem está trazendo aquilo novo, fala, pô, o cara tá vindo aí com um negócio que... De novo essa historinha. Já ouvi isso. E quem tá chegando fala, pô, o pessoal não quer se mexer, pô, não quer inovar. Não quer... Então, sempre tem essa questão em empresas que
lógico, está fazendo parte do nosso dia a dia, mas essa velocidade com que o profissional de TI muda de emprego, ou muda de carreira, ou muda de rota, afeta muito a cultura de uma empresa, principalmente olhando para quesitos de qualidade. Minha visão a respeito desses dois tópicos aí. E aí tem a qualidade da documentação também, que tem um impacto profundo nessa rotatividade que você comentou. Que documentação, né? Pois é. Documentação, Rui? Mudança de Olha essa, escopo. cara. Que é isso? Agora é tudo ágil, não tem documentação. Pra quê? Ó, que o agilista o agilista aí vai. Você vai tomar... vai ser cancelado aí falar isso aí. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Ô Zé, uma pergunta para você, cara. Você que tem uma empresa que ajuda, auxilia outras empresas nesse processo de qualidade. Como é que você aborda um cara uma empresa, um executivo que te procura pensando, olhando para esse processo todo, né? Olhando de fora, porque você consegue ter uma visão crítica de fora, né? E ele vai te trazer esses problemas. E como é que você trata essa visão do ponto de vista de decisor dele, com a média gestão? Como é que você vê isso de fora, cara? Então, é mais comum que a gente imagina, né? É raro, mas acontece muito, né? Aquela frase, a gente faz, mas a gente não chega na maturidade que a gente gostaria. Tá? Tem muito a ver com as próprias mudanças, mas eu acho que assim, um fator principal é que a gente entende, talvez, qualidade como teste. A qualidade ela vem como princípio desde o início. Então, assim, como que eu desenvolvo com qualidade algo que seja testável, né? Como que eu consigo avaliar e também distribuir isso? Porque o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente tem desenvolvimento de alguns produtos e a gente já usa aí algumas questões relacionadas com machine learning, IA, aí cada um dá o nome que acha bacana, mas que a gente gera essa documentação de forma mais automatizada e que seja revisada, mas que consiga ser um negócio vivo. Tá? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente ver, normalmente, o que a gente propõe. É avaliar qual que é a maturidade do time em relação à qualidade, mas não time de teste, todos os times. Porque a gente pode estar falando de ambiente, a gente pode estar falando de ferramenta, a gente pode estar falando da própria maturidade do time. Por que eu tenho lá, 100 squads e alguns são muito bons em qualidade, outros são muito bons. Mas como que a gente mede esse negócio? Então, assim, você está embasado ali e juntando esse monte de informação de forma que você compile e consiga ter um analytics que você vê qual que é a performance desse pessoal, seria um primeiro passo. Porque, assim, por mais que exista a impressão do ruim, todo mundo está entregando software todo dia. A empresa está funcionando, está faturando, os clientes estão acessando os apps, o pessoal interno está trabalhando, mas o que mais a gente poderia fazer? Essa é a grande pergunta. Baseado nisso, quais são os gaps? O que são os gargalos? E, a partir daí, você construir um time. Tem muitos lugares que a gente vai trabalhar que a gente não entra com time técnico. A gente, na verdade, entra consolidando o que o pessoal já está fazendo e os objetivos de boas práticas. Né? Então, assim, já tem um roadmap esticado, mas qual que é o gap para chegar ali? A gente quase chega e não chega. Talvez algumas decisões em relação a volume, entrega, como que a gente entrega, entendeu? Uma coisa muito importante que a gente sempre aborda é a questão relacionada. Cara, vamos dar uma olhada nos incidentes em produção e aí a gente volta dali para trás.
a partir daí você consegue ter uma massa crítica de problemas para resolver e você também consegue chegar lá no nível da média e alta gestão com resultados práticos. Pô, lembra o problema que a gente... Não temos mais, entendeu? Então, a performance do time está muito ligada. E uma coisa que eu acho que mudou bastante é a integração em relação ao desenvolvimento e qualidade, entendeu? Então, assim, tem uma sinergia ali, tem uma condição que está muito mais favorável em relação a 10, 15 anos atrás. Eu acho que é uma coisa perceptível. Então, você consegue trabalhar ali as questões, porque muitas vezes a gente chega ali num CIO, a gente chega num VP de tecnologia, tem uma visão. Você vai descendo, a coisa vai ficando mais técnica, mais densa, mas como é que você volta isso lá em cima e fala, cara, não é tão ruim assim, mas tem um caminho, entendeu? Eu acho que o princípio é esse. E muito dos problemas estão relacionados ali à própria dinâmica e comunicação do time. É isso que eu ia comentar também, que você comentou agora, eu lembrei do ponto que o Nilson comentou um pouquinho. A comunicação faz toda a diferença. Por que a informação que está mais densa do lado técnico não chega para o C-Level, né? Por que a informação de objetivos de negócio não chega para o pessoal de médio e operacional, média gestão e operacional, né? Será que não é esse o problema? Será que não é essa ausência da ponte que não gera uma grande parte do problema? Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, de que eu acho que nós temos médios gestores com muito pouco conhecimento técnico para poder fazer essa ponte, né? Eu acho que nós que somos gestores de tecnologia, mas temos uma responsabilidade de negócio, tem que saber chutar com as duas pernas, né? E aí você conseguir traduzir aquele objetivo de negócio em objetivos técnicos. Eu não sei se pode parecer uma visão muito simplória por eu ser nativo da área de arquitetura, que a gente tem que fazer isso naturalmente, mas eu acho que isso deveria estar no DNA de todo gestor de TI, sabe? Acho que a TI, ela tem que deixar de ser commodity e ela tem que ser o meio de objetivo de negócio. O objetivo do gestor de TI não tem que ser entrega de TI, tem que ser entrega de negócio. Ele tem que ver como ele impacta o negócio, né? Isso tem muito a ver com o processo de qualidade, com o processo de entrega de valor. Porque qualidade é entrega de valor, gente, né? Se você não entrega bem, você não está entregando valor. Você está entregando valor pela metade, você está entregando um valor ruim, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Aliás, eu vou transformar isso até numa pergunta para vocês, para entender como vocês veem isso. Acho que a gente passa por modelos de transformação na operação da tecnologia muito rápido. E que não sei se isso é uma falta de uma consolidação do nosso processo, etc. Mas a gente não tem uma operação muito clara. E, enfim, todos vocês aqui têm o business core das empresas de vocês, mas eu trabalho na área de saúde. Se você vai numa área de saúde, por exemplo, o médico ele tem um padrão de procedimento. Ele tem uma conduta, o hospital ele tem uma operação muito semelhante. A TI não tem, sabe? Então até poucos anos atrás, a gente estava falando de waterfall, agora é o Agile já questionado, e aí a gente tem as mesmas entregas que a gente precisa fazer, a gente tem documentação que precisa gerar, mas a operação, cara, toda hora ela muda um pouco, sabe? Até pouco tempo atrás a gente falava de DevOps. DevOps era você botar o cara de infra junto com o cara de desenvolvimento. Aí o DevOps virou um processo de automação, começamos a falar de pipeline. Aí entrou um cara que sabia das duas coisas, que virou SRE. Cara, é uma transformação operacional muito grande na área de tecnologia. E eu acho que isso dificulta um pouco a gente ter uma consolidação do nosso mercado, sabe? Aí eu fico pensando, o que vem agora com IA? Será que a gente vai ter uma operação muito diferente disso, né? A gente até brincou aqui, pô, não, mas é Agile, não tem documentação. Cara,
é uma deturpação do método e a gente não tem uma operação clara. Só um desabafo aqui, viu, gente? O host dando um desabafo. Que é a nossa profissão, sabe? Eu vejo muito que a gente, aqui no mercado brasileiro, a gente tem alguns conceitos pré-estabelecidos. Então, o primeiro conceito é, cara, quanto menos processos eu tiver, mais rápido eu vou colocar código. E não necessariamente é uma verdade. Se eu tiver muitos pontos de verificação, eu posso engessar o processo. Posso. Mas o que a gente tem que tomar o cuidado é no equilíbrio. Muitas vezes, empresas saem da maturidade zero em relação à cultura de qualidade ou processos de qualidade e quer implementar um processo totalmente robusto. Cara, você vai parar de colocar código em produção. Você não pode chegar de uma hora para outra e fazer uma virada de chave. Ou pior, ou você pode colocar código ruim muito mais rápido em produção. Muito mais rápido. Né? Então, beleza. O critério é a velocidade, beleza. Mas você vai colocar cocô no ar rapidinho. Rapidinho. Vai ser um desastre à vista, né? Isso. O que a empresa tem que estar sempre antenada é na melhoria contínua. Começa com um processo simples. Está funcionando? Olha, mas está gerando muito incidente. Vamos entender esses incidentes, como o Zé colocou. Qual que é a origem desses incidentes? Olha, é uma história talvez mal colocada, é algum processo aqui que faltou testes unitários, talvez seja alguma coisa aqui no nosso ambiente. Cara, vamos entender o que está gerando e aí sim vamos fazer a melhoria. Mas não implementar um processo de uma hora para outra ou tirar um processo de uma hora para outra. Que aí você pode instalar o caos ali, né? E o que estava ruim pode ficar pior. Então, isso é muito salutar, tá olhando para passos. Teve recentemente um senhor de um banco famoso, num evento famoso, que falou alguma coisa sobre não ter processo de teste, de colocar em produção muito rapidamente, que não tinha que testar, não tinha que ter arquitetura, etc. E deu um barulhinho aí no mercado de TI, né? A gente fez um episódio sobre isso, inclusive, vou deixar o card aqui em cima. Não sei se é aqui, nunca sei. É aqui, em algum lugar aqui. Olha aqui que tá aqui, tá? Eu tenho uma visão que, sendo muito sincero, eu não sei se é otimista ou pessimista. Tá? O mercado de software está mudando com uma velocidade muito grande. A lei de Moore é inexorável e essa velocidade que a gente tem de processamento se reflete em novas práticas. E essa velocidade, apesar da lei de Moore já meio que ter perdido a validade que ela tinha antes, assim, se tornou... a medida que ela traz está menos clara. Né? Não está exata, mas o conceito acho que permanece. Exato. A gente continua acelerando com uma velocidade muito grande a mudança dos processos, as novas tecnologias que estão acontecendo. E a gente vai ter que continuar se adaptando. Eu acho que a área de tecnologia tem o benefício e a maldição de estar o tempo todo acelerando o seu desenvolvimento. Mas eu tenho um ponto sobre isso, Rui. Diga. Que eu não sei se a gente está aperfeiçoando e acelerando. Será que a gente... É claro que a gente teve uma visão diferente do processo de desenvolvimento quando a gente saiu lá do Waterfall. Passamos a ter entregas mais granulares, mais contínuas, etc. Mas eu não sei se de lá para cá a discussão de processo que a gente tem está trazendo benefício de fato, sabe? Ou se a gente está só tumultuando o meio do caminho, sabe? Acho que a gente teve uma grande ruptura com o Waterfall para um modelo ágil. Até porque o mercado demandou, tecnologia demandou e a arquitetura de sistemas demandou. Não tem como trabalhar daquela outra forma. Mas essas mudanças que a gente tem no dia a dia de papéis, não, agora é Kanban, não é Kanban, mas Scrum, eu acho que isso tem um quê de hype,
sabe? Sim, concordo. E que atrapalha um pouco a operação nossa como tecnologia, sabe? Eu não sei se essas mudanças, esses hypes contínuos, de fato refletem entregas melhores e entregas mais rápidas, né? Aí tem que ver a adoção, né? Porque talvez o que o pessoal precisaria refletir é: a gente vai ter que evoluir, não tem como. Mas como que a gente está fazendo a adoção disso? Que vai muito do que você falou no começo. A gente acabou de adotar um negócio, estamos executando tem 1 ano, surgiu não sei o quê. Cara, vamos adotar também. Mas nem acabamos o projeto, a gente já está mudando. Isso. Ou então, como que o time está absorvendo isso? Eu acho que outra medida que você vê muitas vezes, até em empresas, quando você tem uma mudança de cultura, se for muito radical, o pessoal não adota. Se for muito lenta, a hora que todo mundo adotar, você já está atrasado de novo. Mas essa adoção, muitas vezes, sempre tem aquele negócio. Não, tem o pessoal ali do projeto especial. Então, eles estão lá com a linguagem A, com não sei o que, lá. E o pessoal do lado de cá está olhando e falando assim, né? Mas como é que liga aquilo com isso? Entendeu? Não, pô, a gente aí criou uma camada aqui. Pô, então, a gente, além disso, a gente tem mais uma camada e a gente tem aqui. Como que a gente faz essa adoção de forma que você não bloqueie nada, mas que você consiga adotar? Mas o time tem que acompanhar, porque no final tem alguém desenvolvendo, tem alguém testando e tem alguém usando. Entendeu? Então, como que a gente muda isso? Até mesmo se você olhar aí os softwares extremamente usados em telefone, esse negócio, muda muito ao longo do tempo. Mas a gente não tem mais aquela ruptura do que, cara, pô, antes era para cima, agora é para o lado. Tipo, você chega lá, usa esse aqui. Mas como é que liga? Antes tinha 10 botões, agora não tem nenhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa mudança ela vai ter que ter um processo de adoção onde o time consiga ver. Aí a gente volta no dado. Como é que é a nossa performance? A gente vai conseguir fazer? Eu acho que é uma coisa importante para as pessoas estarem pensando, até mesmo fazer o contraponto. A hora que gera aquela informação, agora a gente vai para tal coisa. Alguém tem que levantar no meio do negócio e falar assim, ok, mas detalhe um pouco mais. Entendeu? Nesse meio termo, a gente acabou falando um pouco sobre método e etc., mas vocês acham que é possível, e aí trazendo qualidade para o foco de novo, olhar para uma operação como um todo e levar para o executivo, por exemplo, um ROI, de ampliar, por exemplo, uma iniciativa de qualidade? Eu quase falei time de qualidade, mas isso já seria corrigido, né? Então, uma iniciativa de qualidade dentro de uma companhia, como é que se mede o ROI para um executivo? Quando a gente olha para esse quesito de qualidade, quando a empresa já entra com um pensamento de perpetuar uma área que vai administrar pessoas em times para garantir uma qualidade, então você já está transferindo uma responsabilidade para uma entidade externa. Então, assim, quem tentar provar um ROI neste modelo, cara, não vai provar, já vai ser difícil. Eu pensei um pouco mais, Newton, no sentido de vamos engordar um pouco os times, vamos alargar os prazos, vamos trazer mais investimento para as iniciativas, para estimular a cultura de qualidade. Isso. Nesse contexto, por exemplo, eu recomendaria para quem está pensando fazer algo desse tipo? Olha, eu preciso aculturar a empresa, eu preciso fazer um investimento. Então, eu vou investir aonde? Eu vou investir em treinamento, eu vou investir em capacitação, em hands-on com os times, para que eles entendam a importância de entregar o produto com qualidade. E não vou investir em um profissional para ficar aferindo aquele produto continuamente. Neste contexto, onde você imputa a responsabilidade, lógico, aliado à capacitação, você deixa de ter pessoas especificamente para fazer isso, porque o produto tende a sair com maior qualidade. Então, você troca pessoas ali na linha de frente por capacitação de time com olhar de qualidade. E com essa potencial redução, você vai ter um time menor fazendo a orientação e a aceleração do seu desenvolvimento. Então, como que eu consigo acelerar as entregas
Não com um cara testando, mas trazendo o conceito do QA Engineering ali, olhando para os times. O que eu posso trazer aqui em relação a simuladores, rebatedores e outros processos que aceleram meu dia a dia, ou muitas vezes você tem sistemas altamente acoplados, que um squad evoluindo quebra o outro. Como esse cara com um olhar de qualidade consegue auxiliar o pessoal? Olha, vamos trabalhar com uma virtualização, vamos trabalhar com uma massa de dados corretamente para que todo mundo consiga trabalhar, fazer os seus testes e a gente prosseguir com um produto para uma fase ali que a gente vai ter que fazer um teste realmente integrado. Mas ninguém vai ficar parado porque um quebra o outro. Então, assim, o conceito estaria muito mais ligado aos times sendo capacitados e tendo aceleradores do que pessoas efetivamente ali fazendo o processo do teste manual. Olha, gera plano, me conta aí como é que foi feito. Olha, peguei um incidente, vai e volta. Vamos evitar que o incidente seja criado ao longo do processo. Na minha máquina funciona. Mas com o Docker acabou isso aí. Acabou isso aí. Não quero ouvir mais isso aí não, hein? Um exemplo interessante do que o Newton falou em relação a... e você perguntou relacionado com o ROI, por exemplo, como que a gente faz o desenvolvimento paralelo de times de API ou front-end, o que for. A gente tem tido uma experiência bacana, que é o que ele comentou, com virtualização. Então, assim, uma vez o contrato lá fechado, virtualiza tudo e todo mundo trabalha em paralelo. E à medida que, inclusive, o time que vai executar ali, criar as automações, os testes e aí por diante. Então, assim, tem abordagens hoje, não só no desenvolvimento, mas em qualidade, aonde você consegue ter esse tipo de paralelismo que a gente não tinha. O que era? Pô, você desenvolve a sua, eu começo a partir dali, você já está fazendo a outra parte, e no final entra o teste, entendeu? Entra a qualidade. Mas o que a gente consegue? A gente consegue realmente ter os times ali trabalhando. A parte de simuladores, putz, a gente tem um gargalo gigante, não precisa ser externo, pode ser interno, tipo, é um legado, é alguma coisa, é outra. Lógico, quando você vai fazer ali o fim a fim, você precisa ter tudo dentro da sua esteira, mas em tempo de desenvolvimento, não essencialmente. Baseado nisso, tem abordagens que você consegue trabalhar, que você mostra o ROI, entendeu? Mas, baseado em headcount, vou inchar o time, vou entregar no prazo, a gente volta naquele dilema, né? Pô, o teste atrasa o projeto. Não, ele começa depois que todo mundo entrega. Ninguém está atrasado. O conceito é um pouco mais diferente. Sim. Mas tem abordagens que dão muito ROI e a gente tem visto aí, tem feito algumas coisas que são muito bacanas. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Já que a gente chegou nesse ponto sobre esses detalhes de operação, né, para definir o ROI, etc., eu queria perguntar, com a experiência de vocês, o que a gente consegue hoje de artefato tecnológico, de operação tecnológica, com a tecnologia que temos hoje, quebrar um pouco desse paradigma das pessoas olharem para a área de QA como o coitado do tester que no final é o goleiro, como o Newton falou, e que vai fazer aquele monte de teste, vai botar Excel injection, etc. O que a gente tem de aparato tecnológico hoje que vocês utilizam, que a gente consegue trazer a qualidade para dentro da esteira de desenvolvimento, para o ciclo de desenvolvimento das aplicações e tentar reduzir um pouco do possível overhead que a gente tem para trazer a qualidade, né? Porque a gente tem formas de automação, etc., que
falar desse contexto mais operacional tecnológico com vocês agora. Quando eu olho para esse contexto tecnológico, como a gente já conversou, eu vejo muito pessoal de DevOps, mas naquele papel de automação, sendo um cara fundamental hoje em dia. Por quê? Porque ali naquela esteira, ali naquele chassi, você coloca muitas coisas que ajudam muito, ou aceleram, ou gera aquelas ratoeiras. Eu brinco, vou botar umas ratoeiras aqui no processo aqui para a gente ver onde tá fugindo aqui. Então, você coloca uma análise estática de código, você começa a olhar vulnerabilidades de segurança, você começa a olhar cobertura de testes unitários, que tudo isso daí vai gerar um reflexo gigante. Porque quanto mais você faz esses testes automatizados, menor vai ser o esforço, seja em automação funcional, seja ou até mesmo no teste ali manual. Então, assim, você tem um ganho absurdo olhando para a esteira. E aí, indiferente se usa a tecnologia A ou a tecnologia B, mas todo mundo tem uma espinha dorsal ali que hoje você desenvolve ali o seu ciclo de vida das suas aplicações, dos seus produtos. Então, ali eu acho que é onde está o jogo hoje em dia. Cada vez mais botar inteligência nessa espinha dorsal. E aí, cara, a gente agora está chegando IA, cara, usando bem, já tem muita coisa funcionando direitinho. Lógico, não é aquele bala de prata, né? Porque senão você chega em alguns lugares e fala, não, vou botar IA e tudo e vou mandar embora todo mundo. Não é assim. Tá bem longe disso. Tem que ter o cara da IA, né? Não, tem que ter o cara da IA. Mas tem que ir olhando justamente para essa espinha dorsal. Hoje é ali que eu botaria o meu esforço se eu pegasse um projeto do zero. Fazer um adendo aqui para o Zé complementar. Se a gente pegar o paralelo lá com a indústria automotiva, o cara do DevOps, o cara que cuida da esteira, é o cara que faz os carrinhos ficarem andando. E aí tem a galera ali trabalhando e operando ali naquele pipeline de produção. Acho que é inquestionável que ter controles de qualidade automatizados e tal dentro desse processo é o que vai trazer valor e vai fazer dentro das etapas a gente ter controle de qualidade. Mas dentro desse paralelo que a gente falou que a qualidade é uma propriedade e não necessariamente uma equipe ou um profissional, será que não cabe para um cara que é especialista definir os controles que tem que estar dentro de cada um desses pipes? Como é que encaixa isso? Porque tem que ter um cara que fala, pô, nesse step temos que verificar isso. Porque o cara do DevOps você sabe automatizar, ele não é especialista de qualidade. Isso aí. Como é que concilia isso? Isso aí. Não é ele que vai definir, mas manda aí, Zé. Então, eu acho que aí a gente distribui no contexto todas as responsabilidades, né? Então, assim, se a gente for falar de toda a parte de qualidade, a gente tem um contexto tão complexo quanto o próprio desenvolvimento de software, até porque se você partir para automação, a gente tem o pessoal que desenvolve aquelas automações e certas coisas são extremamente complexas, até para você chegar do outro lado. Tá? Mas, por exemplo, eu acho que o que colabora um pouco, hoje a gente tem tecnologias e conforme você tinha perguntado, a gente usa algumas coisas aonde, por exemplo, o teste unitário é sempre uma coisa que todo lugar tem essa demanda ali reprimida, tem uma cobertura, muitas vezes é no que é novo, a gente sempre tem aquele legado. Mas, assim, com o uso de inteligência artificial, lendo o código, tem como você gerar todos aqueles testes unitários. Inclusive, aí sim você usar os mocks, as coisas. E às vezes você chega ali nas classes, você chega até ali 95% de cobertura, 100% ou menos. Então, a gente tem tido experiência com isso, abordando cada um dos itens. Tá? Então, assim, tem como isso funcionar. A outra coisa a partir daí, como que a gente integra esses testes unitários na esteira? Mas é o tempo todo? Aí entra o que você falou. Tem que ter o pessoal que diz que hora, como e o que faz. Do mesmo jeito,
os testes de regressão. Você tem que fazer o tempo inteiro? Não. Mas aonde que a gente vai fazer? Qual que é a fronteira desse teste? Qual que é a fronteira dessa validação? E o que a gente precisa? Então, hoje está muito claro que você não precisa partir qualidade sempre da interface, mas você pode ir direto nas APIs. E você tem um tempo muito mais rápido, um aproveitamento muito mais rápido, e você consegue ali, de novo, acelerar o processo de teste. Então, a qualidade ela começa a aparecer de uma forma diferente. Então, a gente colabora, a gente está dentro do processo e somos todos um time ali para entregar um software. Tá? Então, assim, quais são os gargalos? Putz, é ambiente, é isso, é aquilo. Como que a gente entende essa estratégia? E a outra coisa muito importante quando a gente está falando em otimizar e ter entregas melhores são os dados. Então, assim, eu preciso de inúmeros dados para eu conseguir executar ali todas as atividades que o pessoal de qualidade precisa. Então, a gente já vem de alguns anos tendo isso tudo de forma automática. Muito trabalho, mas é um trabalho que você faz uma vez. E, de novo, como que a gente faz isso não estanque para um projeto? Como que qualidade entrega artefatos ali que a empresa consegue usar constantemente? Porque, assim, um banco sempre vai ter que abrir conta. Uma empresa de saúde sempre vai ter uma rede credenciada, sempre vai ter o cara ali passando o seu cartãozinho, né? Às vezes é até muito semelhante a um cartão de crédito, né? O pessoal não imagina o tanto de coisa que roda por ali, né? E assim, isso é constante, mas a gente vai fazer estanque para um projeto ou isso que a gente faz sempre, a gente evolui igual o software? É uma outra visão que você não entrega só ali para aquele projeto. Então, o investimento da empresa é revalorizado o tempo todo e reutilizado por todo mundo. É uma coisa que faz muito sentido. Mas quem são os caras que vão definir isso? Cara, realmente, são os especialistas e o pessoal que consegue ter a visão do fluxo como todo. Porque como a gente distribui o desenvolvimento, o pessoal tem a visão do que ele está entregando. É X features, não sei o que, isso aqui lá. Mas quem que enxerga o todo? Porque o cliente simplesmente vai lá no consultório, entrega a carteirinha, ele quer consulta. Entendeu? Basicamente é isso aí, como que a gente agrada lá na ponta final. Eu acho que esse processo de rodar a engrenagem faz toda a diferença na entrega. Quando eu falo de rodar a engrenagem, o que eu estou pensando? Estou longe do microfone. Quando eu falo de rodar a engrenagem, o que eu penso? Alguém vai definir as regras de negócio. Se é numa história de usuário, se é num caso de uso, se é num requisito extenso, não me importa nesse momento, desde que esteja claro o suficiente para a próxima etapa, ok? Mas será que está bom o suficiente? Será que, de fato, está inteligível o que esse cara gerou? Então, eu tenho que ter, no meu processo, pelo menos enquanto eu não tenho uma maturidade mais legal, uma etapa de validação disso que eu estou definindo que vai ser feito, né? E nessa etapa de validação, eu acho que faz todo sentido a gente envolver pessoas de teste para garantir a testabilidade do que está definido, pessoas de infraestrutura para garantir que os dados, os critérios não funcionais podem ser atendidos, pessoas de desenvolvimento para descrever se aquilo é factível da maneira que está descrita. E em vários processos diferentes a gente pode ter mais necessidades, inclusive. Mas passando essa etapa, vamos codificar, entendemos muito bem o que tem que ser feito. Show de bola. Vamos codificar? Vamos. Teste de unidade é fundamental. E assim, a gente já vê, assim, há 5 anos atrás, a maturidade de teste de unidade no Brasil era próxima de 0. Tá? A gente já vê isso crescendo, mas a gente vê muito teste de unidade feito para constar no número do Sonar. E só. Que, de fato, não testam o código. Sim. É um grande dilema, né, da cobertura de teste ali, de você
tem alguns artifícios de código para aumentar a cobertura que, na verdade, não está sendo testado. Não resolve, de fato, não aumenta a qualidade do código. Né? E aí, onde que eu vejo uma imensa oportunidade, olha aí, Zé, para as empresas de qualidade, fazer a governança da qualidade de código, porque entregar a governança da qualidade de código para o desenvolvimento é meio que deixar a raposa tomar conta das galinhas. Sim. Né? E é o que a gente vê no mercado. Por quê? Porque a imensa maioria das empresas, das áreas de qualidade, não vou falar de empresas, das áreas de qualidade, não tem know-how para fazer isso. E muitas vezes a área de qualidade está subordinada à mesma gerência do desenvolvimento. E aí o cara que precisa entregar sacrifica qual dos dois filhos? Ele já tem o livre, uma passagem quase que ilimitada ali, como é que é o cartão dourado ali da fábrica de chocolate para poder entrar, né, cara? Basicamente, ele coloca lá e fala, pô, e aí, se não baixar a régua aqui, eu não vou entregar nada. Pô, então baixa um pouquinho aí. Pois colaborar com essa entrega. Então, e é por isso que o desenho do organograma tem que ser... e, de novo, a gente vai chegar na autogestão, né? De ter visão do que acontece no processo de desenvolvimento e que talvez a visão do benchmark, das métricas de qualidade, etc., não esteja atrelado simplesmente a um produto ou à mesma gerência de desenvolvimento, né? Para que esse cara tenha condição de ter visão, de chegar a informação da camada de cima, para que ele tenha tomada de decisão e de investimento, se for necessário, né? Um ponto que me chamou a atenção na resposta de vocês que eu queria explorar melhor. A gente começou falando do pipeline de DevOps, dos steps que a gente tem para entrega de qualidade, de fato, do asset que a gente está buildando, está compilando para o processo, mas depois a gente expandiu para outros pontos, com teste integrado, com processo de qualidade que vai além do simples teste unitário para o build daquele asset que eu estou entregando. E como que a gente traz esse processo de governança para além disso, né? Porque eu concordo que a gente consegue ter uma automação quase que 100%. A gente tem Sonar, a gente tem SAST, tem Dast, que a gente consegue colocar na esteira e pegar coisas automaticamente. Mas eu estou trabalhando num asset aqui. O Rui está trabalhando em outro asset aqui. O produto ele envolve 10 assets, com 10 times que estão gerando o binário e estão entregando em produção. Aí eu tenho pontos de funcionalidade que não são funcionais que não pega na esteira, né? Não sei se esse cara testou capacidade, se ele testou estresse, se ele testou simplesmente o funcional ali. E o funcional desse cara não necessariamente tá condizente com o funcional do outro cara que está entregando outro asset que faz parte do mesmo produto. Como que a gente prepara um arcabouço para olhar a qualidade, além do asset do binário do desenvolvimento, né? Não sei se eu estou sendo muito específico aqui, Rui. Não. Acho que você tá perfeito. E aí entraria a segunda metade, que já seria a qualidade mais tradicional. Seria fazer os testes automatizados, sim, dos sistemas integrados, das funcionalidades por si, primeiro dos componentes, depois da integração desses componentes, depois da integração disso, por exemplo, com o front-end, né? Para quê? Para a gente, de fato, conseguir validar que de uma ponta até a outra a gente está andando de forma saudável. É muito comum, por exemplo, a gente ter, no exemplo que você deu, 10 assets diferentes, ok? Esses 10 assets têm uma requisição de que o processo como um todo tem que entregar em menos do que 2 segundos e cada um deles entrega em meio segundo e acha que está ótimo. Aí a hora que você soma, não tá bom. Um outro contexto que seria assim, a gente seguir num modelo de data lifecycle e
monitoramento. Então, pensa o seguinte, você tem lá a cadeia... Define o Data Lifecycle para quem não o conhece. ciclo de vida do dado. Tá? Então, ao invés de a gente aferir qualidade baseado em tela, porque assim, a pessoa pode executar os testes, tá tudo perfeito. Chega lá, essa transformação de dados durante a cadeia dele ali, entre ele nascer e ele entrar em repouso ali, que não vai ser mais usado, pode ser que altere. Então, assim, você tem taxa, você tem desconto, você tem divisão e aí por diante. Então, assim, uma forma que é muito interessante é o que você conseguir pegar ali, do início dessa transação até onde ela vê, e todos os sistemas e bases que ela roda, você conseguir ver regras de negócio e como que aquele dado está. Então, pensa o seguinte, pô, eu tenho um negócio aqui que tem dividir em 10 parcelas. No passo posterior, foi dividido? São 10 de 100? Ou não? Entendeu? Imagina que eu tenho lá uma comissão do vendedor, 10%. Saiu os 10%. Ao invés de olhar o resultado da operação, eu vejo o dado que foi persistido como resultado. Como resultado. E aí, por exemplo, os squads estão trabalhando lá individualmente. Mas todos os dados seguem a cadeia do processo. Pô, eu estou trabalhando uma feature que está aqui no começo. Né? Mas isso aqui segue uma cadeia. Não é o meu negócio, mas é o negócio de alguém. A partir daí, você consegue seguir esse fluxo. Entendeu? Então, a gente começa a trabalhar também o dado, e não só essencialmente front-end ou API. Eu gostei dessa abordagem, que eu quero explorar mais. Eu empolguei aqui. Mas não tem uma zona cinzenta aqui com observabilidade, isso? Que é olhar a transação do começo, meio e fim? Porque aí eu já estou em produção. Eu já estou analisando o processo de monitoria e observando a transação. Né? Eu não deveria, em qualidade, evitar uma inconsistência dentro da observabilidade, porque aí já posso virar um incidente, não? Se o cara que, por exemplo, fez um parcelamento 5 vezes, eu peguei no dado observável que passou à vista no cartão do cara. Aí já é um incidente. Isso é observabilidade incidente ou é qualidade? Polêmica. Aí que tá. Se for em produção, é um incidente. Se for em ambiente não produtivo, em tempo de projeto, homologação, bater o que for, a gente também força o teste. Se eu coloquei uma condição que eu preciso executar o erro para ver se a validação está sendo feita, o teste também deu certo. Você está dizendo que eu posso observar, utilizar o conceito de observabilidade nos ambientes pré-produção, homologação, etc., para poder encontrar possíveis indícios de incidente e encontrar problemas de qualidade. E aí eu tenho escala, porque eu não vou estar focado em projeto ou demanda. Eu vou estar avaliando 100% de tudo que é feito no ambiente não produtivo. Baseado nisso, todas aquelas regras que o pessoal coloca em relação a próprio caso de teste e aí por diante, todo o arcabouço ali da qualidade, eu transformo para acompanhar aquele dado. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente teve um cliente que precisou fazer uma mudança muito radical. Só que, assim, a vida como continua. O novo tem que rodar em paralelo. Entendeu? Então, a gente acompanhava todo esse processo ali, desde o início até o final. Então, você muda o processo. E alguma coisa que, por exemplo, não temos automação nos testes, a gente vai fazer manual. A gente está vendo alguma coisa em qualquer parte do processo da cadeia, mas eu estou o tempo todo acompanhando tudo. E aí você coloca ali, na observabilidade, as análises de tendência. Então, o que a gente pode pegar nisso aí também? Uma mudança que foi feita em ambiente não produtivo, que está gerando. Pô, eu tinha lá X erros relacionados com isso. Cara, isso aí agora é 90% das transações. Alguém fez alguma coisa. Então, a gente consegue identificar, baseado no comportamento correto, essa tendência, e isso pode ser levado para a produção. Eu só pegaria esse gancho do Zé, que faz todo sentido, e colocaria um ponto.
faz sentido para todos os ambientes não produtivos? Um ambiente de desenvolvimento, a gente conseguiria fazer isso? Provavelmente não. Dificilmente. Um ambiente de homologação, ainda ele é muito instável, o pessoal tem a liberdade poética de mudar muito. Agora, um pré-produção, onde você já tem as integrações, o negócio é meio refletindo ali a vida como ela é, perfeito para você olhar o ciclo de vida do dado. Fala, pô, ele está entrando e está saindo, tá bacana, é isso que eu espero o comportamento em produção. Então, isso é estratégia que vem de qualidade. Fala, cara, a estratégia não é colocar uma estratégia dessa em ambiente de desenvolvimento, não é colocar aqui na nossa homologação, é colocar no ambiente X. Isso não vai vir de lugar nenhum que não seja de uma área de qualidade. E aí tem um ponto muito importante quando a gente olha para essa questão também. A área de qualidade, ela tem que ter a consciência que as engenharias, e até os squads, elas não têm o mesmo nível de maturidade. Cada uma está num ritmo, cada uma tem uma maturidade diferente. Umas vão estar muito próximas do que a área de qualidade, entender o que é ideal de qualidade, outras muito longe. E aí o que acontece? A área de qualidade, ela tem que fazer essa governança do tipo, como é que eu tiro esses caras da linha da pobreza e coloco aqui pelo menos com a cabeça fora da água. Não é querer subir a régua constantemente todo mundo. Não, tem que levar essa galera. Até porque senão essa galera não entrega mais. Não entrega mais. Eles vão ficar tão distantes que eles não vão ter mais ânimo para entregar. E tem um ponto muito importante. As métricas e indicadores. Tudo isso que acontece tem que ser levado num fórum para discutir. Tem o fórum que é ali o mais gerencial, próximo do operacional, e uma compilação desses dados tem que chegar no C-Level. Falar, olha como é que funciona a nossa cadeia. São os mesmos dados? Não, tem que ter a tradução, mas tem que chegar. E a outra coisa é, uma vez que esses dados percorrem, a qualidade tem que ter empowerment. Por que tem que ter empowerment? Porque tinha um CEO de uma empresa que eu trabalhei, que ele sempre falava uma frase que é muito importante. Ou o pessoal vai fazer por conveniência, ou vai fazer por convicção, ou vai fazer por constrangimento. Um dos três Cs, a pessoa vai entender aqui. Então, ou é conveniente que a pessoa siga aqui o processo, ou ele vai ficar constrangido com os números dele, comparado com o que... Ou vai ter a outra perna ali que ele vai entender que está dentro do que é adequado para a empresa. Então, assim, isso é muito importante. A área de qualidade ter esse empowerment. Porque é ruim para o profissional de qualidade achar que está expondo as pessoas. Não, mas a visibilidade eu vejo muito paralelo com hoje eu estou com várias analogias, viu? Viu, Rui? Numa área de produção, por exemplo, cara, é natural que ele compile um resumo executivo e passe para a alta administração do que está acontecendo dentro daquela área de produção. Então, mas as empresas estão acostumadas que a área de produção faça isso. Não estão acostumados que uma área de qualidade talvez faça isso. Sim, é que o nosso contexto é diferente, né? E eu vejo muito um paralelo, e eu sinto as mesmas dores, viu, Newton, por ser da área de arquitetura. Porque claro, são objetivos diferentes, mas as dores são as mesmas, né? Às vezes você não pode seguir um padrão de arquitetura, você não pode ter uma reutilização, porque vai ter mais tempo de desenvolvimento, etc. Você não pode se preparar para ter uma escala maior, etc., dentro daquela arquitetura, porque prazo, custo, etc. E faz parte do jogo, só que você tem que dar visibilidade. Tipo, beleza, não vamos seguir assim, mas estamos limitados com isso e estamos limitados com isso. Estamos abrindo mão disso. Estamos abrindo mão disso. E isso tem que entrar por uma gestão, né? E eu vejo um canal confluente aqui entre a área de arquitetura e a área de qualidade, que é a área de ITIL, de você, cara, beleza, temos problemas e temos backlogs a serem resolvidos nessas aplicações. Pode ser que eu tenha um problema relacionado à arquitetura, pode ser que eu tenha um problema relacionado à qualidade, mas eu tenho que ter gestão sobre isso. É aquilo que a gente falou antes. É ok a gente assumir, ter um risco e colocar uma coisa em produção
que talvez não tenha a qualidade adequada e não tenha a arquitetura adequada. Estamos abrindo mão de uma série de coisas. Mas está todo mundo ciente e tem que ter uma gestão daquilo para que eu volte e resolva. Por que que não pode acontecer? A gente sabe o que acontece? Beleza, na volta a gente compra. E vai para produção e ninguém volta nunca mais, gente. A gente sabe disso. Não, já era. Porque entra demanda de novo, demanda de novo. Então tem que ter um processo da operação de tecnologia de risco comprado, risco mitigado, problema resolvido. Porque senão, cara, vai se empilhando processos de backlog de problemas e depois aí a gente entra naquele deadlock da tecnologia que não entrega mais nada. Ela só vive presa nos próprios problemas, né? E é o que a gente não quer como profissional de tecnologia, né? E começa a ficar chato a brincadeira também, né? Quando você não consegue evoluir, quando você não consegue implementar novos processos, quando você vê que tá tudo tão poluído ali que você não consegue, o profissional também começa a falar, cara, tô entendendo que talvez meu ciclo já não... Exato. esteja Não tenho mais bacana. para onde ir, né? Eu vou Eu não pra consigo fora. evoluir. E é nessa hora que às vezes a empresa perde um excelente profissional. Fala, pô, cara, não tô tendo pista. Exato. Mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora. Boa, Rui. É por isso que Existem você está aqui. opções que têm custos. Por exemplo, quando eu automatizo um processo de testes, eu vou ter que dar manutenção nisso. Quanto mais teste automatizado eu tiver, mais teste automatizado eu vou ter para manter e mais isso vai me consumir de tempo no meu processo daqui para frente. E assim, se eu tiver as mesmas pessoas trabalhando, o meu poder de fogo vai se reduzir, porque eu vou ter que dar manutenção do que eu já fiz. Sim. É importante ter isso em conta quando a gente faz uma opção tecnológica para evitar, por exemplo, abrir mão da velocidade da automação. Eu tenho que fazer sempre automatizado porque me toma muito tempo fazer isso manualmente. Mas será que faz sentido para tudo? Talvez não. Talvez não. Talvez não. Há algumas coisas que faz sentido fazer teste manualmente porque faz sentido, porque eu não vou executar com tanta frequência. A regra geral é que a regra que se aplica à maioria das situações é que sim, faz sentido automatizar? Sim, é a minha opinião, ok? Sim, faz sentido. Mas não ter em conta esse custo ter a certeza de contar com um problema daqui a algum tempo. Sim. Eu só faço o adendo que tem que ter a visão de que o custo automatizado não tem que ser confrontado com o custo manual. Coisas diferentes. São coisas diferentes, mas os dois eles têm que ser confrontados com o custo do incidente. Então, ok, eu tenho situações que eu posso automatizar, tenho situações que eu tenho que testar manualmente, mas os dois têm vantagem sobre eu ter um problema em produção, né? Então, o custo operacional de resolver aquele problema em produção ou de ter que fazer um hotfix disso depois, que inclusive eu vi, não sei aonde que eu vi, eu até te mandar isso, mas eu vi que a maioria dos incidentes que a gente tem em cima de produtos com baixa qualidade são em cima de hotfix que não tem tempo de ser testados de forma adequada e que vira meio que uma bola de neve, né? Então o cara vai lá, resolve alguma coisa muito rápido que não vai testar, porque é hotfix, tem que subir, não tem Gmood, não tem... Blá, blá, blá. Isso gera outro problema, que gera outro problema, que gera outro problema, que gera problema em outro asset, e aí isso vira uma bola de neve. Então, não tem que comparar o teste manual com o teste automatizado. Não sempre, pelo menos. Não sempre. Né? Claro, que é o que você falou, se eu posso fazer automatizado, melhor. Né? Meu retorno sobre investimento é melhor, meu custo-benefício é melhor. Mas eu tenho que comparar com não ter o teste. Né? Eu acho que assim, a técnica é importante, mas nunca deixar a qualidade de lado. Entendeu? Porque assim, muitas coisas vão ter que ser feitas manualmente. Semelhante ao exemplo que você deu do carro, às vezes esse carro fica em protótipo por anos. A gente não tem essa condição de,
Vamos aqui, vamos fazer o software, vamos ficar... A gente usa aqui 2 anos e aí a gente vê, pô, cara, mas isso aqui é amostragem, a gente quer que milhões de pessoas usem. E o protótipo provavelmente tem muito piloto que testa manualmente lá, né? Entendeu? E assim, a outra coisa que a gente falou em relação à qualidade, e você falou do hotfix, é o impacto disso, entendeu? Recentemente a gente viu o problema que deu aí e companhias aéreas e uma série de coisas. Cara, ficou um monte de gente dormindo no aeroporto. Não tinha o que fazer. Então, assim, isso levou 4, 5 dias para conseguir voltar. Entendeu? Então, assim, o hotfix pode fazer até o fix, mas o impacto desse negócio é um encadeamento aí que é gigantesco. Exato. Entendeu? Aí tem imagem, tem uma série de coisas. Eu tenho certeza que esse caso que você deu do impacto que a gente teve lá no Windows com... Qual que foi a empresa mesmo? Que era o... CrowdStrike, da CrowdStrike. Se o CEO tivesse visto o processo, o investimento, ele teria... O risco, né? O risco ele teria. E aí se aplica tudo o que a gente falou, né? Será que a informação chegou? Será que o processo chegou? Será que ele tinha métrica? Volte no começo do episódio e veja. Se você fosse o cara da CrowdStrike, né? Será que teria acontecido isso? Se alguém tivesse chego para ele e colocado, falou, ó, nós vamos colocar 100 testes, você autoriza? Assina aqui. Sim. Eu duvido que ele assine. Aí volta a coisa da média gestão, né? Será que A chegou pra gente ele assinar? volta na arquitetura. Gente, tá tudo pendurado aqui. Se der um problema aqui, qual que é o impacto? Exato. Entendeu? E eu vou mais embaixo ainda. O software da CrowdStrike roda em macOS. Nenhum macOS caiu por conta daquele problema. Por quê? Drivers não rodam em nível de kernel no macOS. E no Windows rodam. E aí uma quebra do software derruba o sistema operacional. É tudo, assim, no final do dia, assim, tudo é uma gestão de risco, né? Qual que é o apetite do risco e se eu estou disposto a comprar ou não. Porque o que acontece? Quando você está envolvido no mercado de alta disponibilidade, você não está muito com apetite para comprar um risco nem médio, né? Você quer risco baixo. Agora, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalhou, acho que trabalha ainda em... Cara, tecnologia para parque, tipo, público. Então, assim, eu perguntei uma vez para ele, falei, cara, quando dá muito errado aí, o que acontece? Eu mando abrir a catraca. Tá todo mundo feliz, ninguém abre a catraca, deixa todo mundo entrar, que não tem problema. O sistema parou, todo mundo entra de graça. Acabou o problema. Risco, é aquele risco gerenciado. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que tem um sistema, de repente, que envolve vidas, sem dúvida. Cara, não pode correr risco nenhum. Newton, esse podcast, se nós 4 aqui se trabalhássemos num processo de desenvolvimento de software para avião, esse podcast não faria o menor sentido. Não faz o menor sentido. Né? Porque a qualidade vem antes. E você desenvolve o software em cima daquele processo de qualidade. Né? Então, é exatamente o que você disse. É gestão de risco. Né? O problema é a zona cinzenta onde o risco é aceitável e pode trazer prejuízo. Porque tem um nível que, tipo, o risco... tem um nível que o risco ele é plenamente aceitável e, deu problema no software, abre a catraca, acabou. Tem um nível onde o risco não é aceitável, então é extremamente restrito, mas tem um nível aqui, meu amigo, que se der problema é a lucratividade da empresa. É onde a gente está navegando, né? Que isso traz impactos operacionais, traz impactos de lucratividade, justamente por decisões que podem ser adequadas ou não relacionadas à qualidade do software. Né? Existem até métricas que citam isso. Eu estava consultando isso hoje, por isso que eu tenho fresco na cabeça. Falando de falhas por milhares de linhas de código, dependendo da criticidade de software, da criticidade do software, pode-se tolerar de 0,2 falhas por mil linhas de código até 5 falhas por 1000 linhas de código.
Quer dizer, a gente tem aí um range que é... Quanto que dá essa conta? 25 vezes? Acho que você falou 2 falhas para 5. 0,2 falhas por Porra, milhar 0. ou 5 falhas por milhar de linhas de código. Cara, é muito mais que 25. É mais, né? É. É uma Tão variação falando de- imensa. É uma variação imensa. E quem que determina qual é a tolerância? Em que Não, e que ponto parte que do tem que código, parar? né? Exato. E toda falha é igual? Tem o mesmo Pois peso? é. Exato. Não pode ter o mesmo peso. Não tem o Uma mesmo falha peso. pode... Isso tem impacto no resultado do negócio, né? Meus amigos, com essa reflexão, acho que a gente consegue finalizar aqui o nosso episódio e trazer uma série de informações aqui para o nosso ouvinte que está interessado aqui em saber sobre qualidade de software. A gente conseguiu fazer um resumo executivo muito bom, falamos sobre operação de qualidade muito bom. E eu queria passar a palavra para vocês para fazer um último comentário, aqui uma recomendação e um pedido para que vocês deem um guia aqui para o nosso desenvolvedor, nosso profissional de qualidade que quer se desenvolver aqui na profissão. Como recomendação para os líderes que estão assistindo, eu acho muito importante ter esse cuidado. Sempre lembrar que na ponta final tem um cliente. E aquele cliente, eu já vi casos horríveis aí de chegada a casos de polícia por um erro sistêmico. E, cara, o cara ali não tinha culpa nenhuma. Era alguma coisa que a engenharia produziu. Então, assim, a gente tomar muito cuidado. Porque ao final de todo o processo, tem um cliente. Então, a gente tem que ter responsabilidade nesse processo como um todo. Agora, para os profissionais de qualidade, talvez sair um pouco daquela síndrome de eu sou o cara de qualidade, eu faço... Não, cara, você tem que ter coragem, tem que ter empowerment, tem que estar ali no squad, ou no time, ou na companhia com voz ativa. Viu que o negócio está assumindo um risco, levanta a mão, fala, pessoal, eu discordo, vamos trazer mais gente aqui para essa mesa, vamos colocar mais cabeças aqui para a gente tomar essa decisão. Acho que não pode ficar centralizado nesse público, talvez uma decisão que pode afetar a empresa inteira. Então, assim, o cara de qualidade tem como missão ser o cara que vai ter a coragem na mesa ali. Tem que ser corajoso. Não pode amarelar ali no momento H. Então, esse fica o recado e se capacitando sempre. Isso é importante. Bonito. Solta não vai subir nada. Não vai subir nada. Não vai subir nada. Bom, eu acho que o que a gente pode ver aí da evolução do mercado, que a gente pode conversar em relação a isso tem que se manter constantemente atualizado, né? Tanto que teve logo no começo da carreira, que fui trabalhar numa empresa bem grande de TI, né? Com desenvolvimento, ele falou, cara, você quer ser o quê? Desenvolvedor. Então, sim, seja o melhor desenvolvedor que você consiga ser para você se diferenciar do ponto de vista técnico. Ele falou, mas qual que é a outra alternativa? Na época não tinha, né? Porque a gente, além de montar os servidores, instalar tudo, banco de dados, o negócio todo, mas assim, ele falou assim, tem uma série de outras coisas e sempre tem que ser o melhor, né? E você se destaca em relação a isso. Do ponto de vista de atitude, eu acho importante, assim, guardando as devidas proporções, não deve ter assunto difícil demais de ser conversado, falado. A solução normalmente é difícil. Mas, assim, é a primeira coisa, que é o que a gente falou muito aqui, a questão da comunicação. Então, num ciclo, num grupo menor, num grupo maior, mas, assim, tenta trazer o ponto de vista de forma que agregue e tentar sempre ficar também, né, não só do lado do problema, do lado da solução, entendeu? O problema, normalmente, todo mundo sabe qual que é. A solução, às vezes, que é o complicado. Então, às vezes, você entra na reunião e fala assim, dá vontade de falar, né? Gente, estamos 2 horas falando do problema. Que hora que a gente vai começar a resolvê-lo? Entendeu? Então, eu acho que essas duas coisas são
bem importantes e a composição de time, né? Então, assim, ninguém está sozinho e muitas coisas hoje são extremamente interligadas. Então, acho que os times têm que trabalhar em conjunto ali, ouvindo, compartilhando e seguindo adiante. Boa, Zé. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Rui, satisfação enorme te ver aqui de novo, cara. Prazer enorme estar aqui. Espero que você volte muito outras vezes aqui para estar com a gente, né? Obrigado demais pela presença de vocês, compartilhar aqui os conhecimentos, toda essa bagagem que a gente tem. E eu acho que foi um grande destaque que a gente falar sobre questões executivas e questões operacionais da área de qualidade de software. Obrigado, meus amigos. Nós que agradecemos aí. Obrigado e estamos à disposição. Você que acompanhou a gente até agora, se você entende que a gente pode contribuir ou para o seu entretenimento ou para a sua vida profissional, você pode ser membro do PPT no Compila. Então, você pode ir lá agora, do lado do botão de inscreva-se no YouTube, tem o sininho. Se você não acionou o sininho ainda, você pode acionar agora. E tem lá, seja membro. Você sendo membro, você vai ter uma oportunidade de participar da comunidade do PPT no Compila, contribuir um pouquinho financeiramente para esse projeto, que a gente consiga trazer mais informações para a sua vida profissional. Se você não pode contribuir nesse momento, você já contribui demais deixando o seu like, compartilhando o episódio e trazendo mais volume para a nossa comunidade do PPT no Compila. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu! Obrigado.